Boa tarde, olha só, chegamos aqui no Entre Família, que bom que você está aqui com a gente. Vamos passar uma tarde gostosa, hoje vamos falar de um tema, hein, Cris? Que começou lá, na verdade, eu acho que começou aqui fora. Foi para dentro das redes sociais. Com outro nome, né? Com outro nome. Mas eu acho que você vai entender bem esse processo aí. Boa tarde, viu, Cris? Boa tarde, Carol. A gente estava conversando muito antes aqui de lançar esse tema. Agora está todo mundo conversando sobre cancelamento. Cancelamento. Aí estava até o pastor aqui, a gente estava pegando as dálias, esses papeizinhos para a gente se organizar aqui, para você saber que o assunto já começou nos bastidores, que a ideia não é aqui polemizar nesse programa e tal, mas a gente está falando onde é que surgiu essa questão de cancelamento. Fomos lá nos primórdios da história, fomos nos primórdios da Bíblia. Então, olha, hoje está online. Mas isso começou no off, começou com o ser humano, a questão da sociabilidade. Dos relacionamentos, né? Ou seja, né? Excluir o outro, né? Afastar. Essa questão do boicote coletivo. Eu ouvi algo que não está de acordo com aquilo que eu acredito, com a minha visão, não gostei, me ofendeu, eu cancelo. E cancela. E o que acontece é o seguinte, às vezes eu cancelo com a rede social com o meu nome, ou eu tenho lá um perfil onde eu consigo ser ácido, e tem gente que não está nem aí. Olha, a gente estava falando de civilidade, conceitos constitucionais que nós temos hoje, né? As leis para quem mata, Antigamente as leis eram impostas pelo conceito romano, como o pastor colocou. Sim. O povo matava, o cancelamento era isso aí, era apedrejar, né? Você via dentro de um contexto falar religioso. Dentro daquilo que... A prostituta, vamos tirar a pedra aqui, o negócio é pedra? Ela que veio, ela que... Pedro, então, que era apóstolo, depois traiu, como é que funciona? Nós estamos falando na Bíblia. Hoje em dia, Cris, funciona assim, olha, a Dona Maria. Tá. Dona Maria Dona lá, Maria, ó. ok. Começou a falar um negócio lá na feira lá. Na feira. Ela tá espalhando uma conversa diferente lá na feira. Não tô gostando da Dona Maria, não. Quer saber? Naquela banca ali eu não compro mais. Ela cancelou na feira. Você entendeu agora que no offline é a mesma coisa? Não compro mais e ninguém vai comprar. E falo pra minha vizinha, você não entra na banca da Dona Maria, porque ela fala umas coisas. Não gostei não, viu? Falou de qualquer jeito, falou um negócio ali. E aí começa um movimento para cancelar o outro. A gente está falando de redes sociais, mas será que tem impacto no dia a dia, Cris? E outra, será que essa rebeldia veio só pela internet? Ou ela só tomou digamos assim, tomou um púlpito onde ela criou ali, né, poderes na rede social? Será que é um fermento, né? Parece que deu uma crescida nesse bolo. Deu voz para algumas pessoas que já queriam falar, mas pessoalmente talvez não gostariam de cancelar, porque você estaria de frente com o cancelador. Agora, como ele está longe, a muitos metros, eu não sei quem é, eu tenho o direito de saltar ele por rede. Julgar e pisar. Pisar. Esse é o cancelamento de hoje. Só que quem vai estar aqui com a gente hoje, Carol? Hoje nós temos uma especialista que vai ajudar a gente a entender aí os comportamentos. Não só digitais não, mas é no dia a dia. Vamos falar desse cancelamento no dia a dia aí, viu? Porque às vezes você tá falando, não, eu não fico nem no Instagram. Eu não cancelo ninguém, não. Eu nem sei como é que é Facebook. Não mexo com essas coisas, não. Eu nem sei colocar um comentário lá, mas no dia a dia ali, na conversa com o seu João da padaria, com a dona Tereza, a costureira, a gente acaba julgando, cancelando e soltando aí algumas palavras que não são boas, né, Cris? Vamos fazer o seguinte, já que você entendeu um pouquinho, vamos para o intervalo. Já a gente tem uma pergunta para você ser incluso nessa pauta aqui. A gente vai te convidar para a nossa sala, então breve intervalo e a gente volta já. Muito bem, estamos de volta. Agora que você já entendeu, né, que tanto online quanto offline a questão é o ser humano nessa visão de cancelamento, o que eu acredito, respeito com o próximo, essa questão toda de que tudo tem que ser a ponto de faca e tal. Agora é o seguinte, a gente já criou um pano de fundo para você entender, para nós entendermos, só que nós queremos nos aprofundar ainda mais, né? A gente vai ter uma profissional aqui, uma especialista. Agora a pergunta para o pessoal de casa também, será que o povo não pode contribuir, Carol? Claro que sim, você já passou aí por um tipo de cancelamento, né? Exclusão ali, você já passou por essa situação aí, digital ou offline também, não tem essa de, deixaram de me seguir, nem sei quantos seguidores que tem. Ou você foi cancelado no offline, começaram a te seguir. Porque antes a gente falava o seguinte, olha, tem umas pessoas que vivem me seguindo, não quero saber. Sabe aquele parente que ele nunca sabe das festas da família, não pode saber nunca, porque ele não pode ir. Ele foi cancelado, porque ele causa na festa da família, ele não pode ir. Agora eu vou te perguntar, será que existe dentro da jurisprudência do eu aí,
uma razão, não tem pessoas que devem ser canceladas? Será que é um ato? O cancelamento hoje ele criou um outro conceito, né? Parece Agora, que foi será que alguma coisa ali. é cancelado ou é consequência dos meus atos? Bom, não, muito pesado. Forte, Ó, hein? peraí. Forte, forte. Vai ficar tranquilo aqui com a gente. Pega esse telefone aí, que você vai interagir com a gente, vai contar se você já foi cancelado, já cancelado. Porque às vezes tem alguém ali que fala, não, mas, poxa vida, vai ficar aqui falando, não, eu quero mais derrubar. Tem coisa que tem que cancelar. Não sei. Vamos lá. Vamos lá. Vamos te ouvir, então. É o seguinte, você não vai cancelar esse número da sua agenda aí, que eu vou te passar aqui agora, você não vai cancelar. Nada disso, para de malcriação, hein? É o seguinte, 0 operadora 12, na minha casa é malcriação que fala. Para de malcriação. 0 operadora 12, 983150249, você vai mandar pra gente se você já foi cancelado, ou já passou por uma situação aí constrangedora, ou você já se sentiu aí levado pela maré, porque às vezes a gente desce... Tá achando que tá descendo a rua, desce no escorregador quando vê já tá lá embaixo. Vai no calor da multidão, vai ter aquele efeito manada. Você foi na correria, o dedo coça. Tem até um meme na internet que você tá escrevendo e diz assim, ó, Deus fala assim, não escreve. Não. Vem aquela vozinha, não precisa disso. Não comenta. Aí o que acontece? Alguém toca a campainha, a criança, não tá aqui. Você volta assim, ainda bem que eu não apertei. Porque você vai no calor da questão toda. Tem tanta gente, o que tem meu comentário aqui? Mais uma aqui. Na multidão. Tem 60 mil aqui já. Manda pra gente o seu comentário, que não é demais não, tá? Vamos conversar sobre esse assunto. Se tiver dúvidas aí, às vezes você tá passando uma situação difícil, tem uma especialista para te ajudar. Com certeza. Se não gostarmos da sua pergunta, a gente cancela. Tô brincando, aqui não. Fica tranquilo, é brincadeira, só para você entender, né? Não, imagina. Não, Carol, ele fez 2 observações assim, se eu não me comportar bem... Se eu der uma opinião qualquer momento, ele, entendeu? O pastor agora acabou de me cancelar. Ele foi tentar explicar que eu estava tentando cancelar ele. Ele num simples ato me começou cancelando. Ele já me rotulou nesse momento. Eu quero que a produção agora tá... Mas é assim que funciona a rede social, não é? Na minha infância, tesourou. Tesourou. Tô brincando, pastor. Misericórdia. Lhe amo. Tô brincando. Eu só tô fazendo um teatro das redes sociais. Certeza. Porque nós ainda estamos conversando aqui frente a frente. Tem gente que lê uma frase e entende outra coisa e aí começa uma bola de neve. Já quer falar. Então eu mesmo, assim, nós antecipamos agora o momento até para dar uma boa tarde pro pastor. Pastor, boa tarde, pessoal. Boa tarde, Cris. Seja muito bem-vindo, aqui não tem cancelamento. Eu fui tão insensível com você. Você é incluído, não tem nada de... Muito bem, Carol. Eu mesmo não aguento esses dois aqui, viu, gente? Você fica tranquilo, que ninguém cancela ninguém, tá tudo certo aqui. Agora, quem está aqui junto com a gente mais uma vez, muito obrigada, Andréa Leão, esse nome forte, presença forte também, com informações importantes para nós essa tarde. Seja muito bem-vinda. Obrigada, é um prazer estar com vocês e com o público. É psicóloga, vai ajudar a gente a entender um pouco dessa questão do comportamento. E aí quem está em casa pode se perguntar, nossa, mas o que tem a ver essa questão, né? Será que não tinha que ter aqui alguém especialista em redes sociais? Tinha que ter aqui um especialista nessas áreas? Vai vir! Mas o que a gente quer falar agora é de comportamento. Porque o comportamento que a gente tem digital, ele está totalmente atrelado ao nosso comportamento offline. É isso mesmo, né, André? Sim e não, né? Porque é como estar em grupo. Quando eu estou em grupo, eu assumo comportamentos, coragens para fazer coisas que eu não faria a parte desse grupo. Nas redes sociais é a mesma coisa, né? Porque ninguém está me vendo. Então eu já tenho um desejo e não tenho coragem, ou não tenho voz, eu não sou ouvido, eu não tenho como colocar essas minhas informações, minhas opiniões, sem que as pessoas tenham acesso. E aí a rede social, ela é ótima para isso, né? Uma coisa é eu brigar com você na minha casa no almoço. Outra coisa, e aí eu falar para algumas pessoas, outra coisa é a partir dessa briga, eu postar e denegrir a tua imagem porque a minha raiva não estancou, não se esvaiu, né? Então, tem uma relação do offline, mas isso diz muito do humano, de quem está teclando, né? E também do estado da emocional dele, né? naquele momento, naquela situação, sim. de como ele está. De como ele está, ou mais ainda, né? De traço de personalidade. De quem ele é. Porque tem pessoas que sentem muito prazer em denegrir a imagem do outro, de ofender, de atacar,
né? Eu me sinto grande quando eu consigo destruir alguém que eu considero grande. E eu acho que as muito redes sociais, poderoso. ela vela a pessoa, parece que é uma cobertinha ali que você pode ficar escondido, né, atrás da porta. Então você sente mais à vontade para falar o que queira falar, né? E foi exatamente isso que aconteceu com o nosso personagem, que está conectado agora com a gente, Claudinei Corrêa. Já está aí, Claudinei? Tudo bem, Ney? Seja muito bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Carol. Boa tarde a todos os ouvintes, aos participantes. Prazer estar com vocês. Prazer te receber aqui. Ney, você veio falar de uma experiência que não foi muito boa, né? Mas que, graças a Deus, você deu a volta por cima para lidar com esse processo. Conta um pouco para a gente do que aconteceu com você aí no offline, depois foi para as redes sociais, mas o impacto, com certeza, é no dia a dia, né? Na verdade, no ano de 2016, eu, junto com meus filhos, sofri racismo, né, efetuando uma compra. Isso gerou muitos seguidores na mídia social. Passando esse processo, nós processamos as pessoas pelo crime de racismo e nós ganhamos a ação. Passando tudo isso, eu fui ser servidor público numa cidade, num departamento cargo, num certo cargo, aonde esse cargo exigia dos servidores ações correlatadas ao combate ao crime e ao racismo. Então, cheio de sonhos, com formação, anos esperando essa oportunidade, e a primeira coisa que eu fiz quando cheguei nesse departamento foi querer trabalhar para todos, para que outros não sofressem o racismo, porque o racismo dói. E nesse processo, eu não tinha o entendimento que o poder público não é como a gente quer, e sim como o sistema faz com que ele seja. E aí, comecei a ser cancelado de maneiras arbitrárias, assim. Eu posso narrar algumas coisas que aconteceram comigo nesse processo, isso no meados de 2017. Então, só para contextualizar, então, você passou essa situação aí, foi gravada a situação, né, de racismo, a situação que aconteceu, mais de 7 milhões de visualizações tiveram esses vídeos aí, e as pessoas nas redes sociais começaram a ter ideias divergentes em relação àquilo que você tinha passado. E aí, Ataques, né? Olha, eu acho que não está certo, ou está errado. E aí, o que aconteceu ali nas redes sociais? Quais eram os comentários? Que eu estava fazendo exibicionismo, que não era para tanto, que naquela época, né, a polícia estava correta em colocar uma pistola na cabeça de um jovem em pleno calçadão meio-dia, efetuando uma compra à vista. E nós fomos percebendo, isso foi fazendo eu ficar muito mal, e nós fomos percebendo e fomos buscando mesmo, fazendo essas filtragens, e nós percebemos... Conexão caiu aqui, conexão caiu. Mas já volta aí, né? Eu só não entendi se ele voltar, questão de se isso aconteceu depois que ele estava trabalhando no setor, nessa área, ou foi antes do trabalho? Foi anterior, pelo que entendi, ele estava efetuando uma compra à vista e foi parado, né, questionado mesmo, acho que contendo nota fiscal, então eu não tive acesso a ele. E aí o que acontece? Ele teve, esse caso foi colocado, é claro que isso é um recorte, né? Isso, você pega um recorte da história. Sempre o vídeo, ele não vai pegar ele entrando, fundo. Então, não, só o vídeo da ação acontecendo ali. Antigamente, a gente tinha uma base editorial de um jornalismo que pegava isso e entregava em uma rede como de televisão que nós temos hoje. Mas hoje nós temos pessoas com celulares e ela não tem esse, não, vou começar a gravar agora, não tem uma base para você colocar ou colocar as duas vozes. Vai narrar o fato e quem tiver 7 milhões de pessoas vão pegar um recorte e a partir daquele recorte você vai tomar parte, inclusive com os comentários. Se eu não me engano, eu acho que o Ney está de volta aí, Carol, já conosco. Voltou. Está conosco. Eu até queria perguntar para ele, inclusive, Ney, enquanto você estava conversando, a gente estava querendo só a questão cronológica do fato, né? Então você foi no estabelecimento, comprou à vista junto com a família, estava ali com a compra efetuada, pagou, foi questionado por isso, né? Foi colocada, aí a pessoa falou arma na sua cabeça e tal. E essa cena foi recortada, um pedaço foi para a internet, teve 7 milhões de pessoas. Passou, você ainda passou, eu estou resumindo, não minimizando o contexto, só estou colocando a questão cronológica, né? Você disse que isso doeu muito em você, em todo o contexto, família, eu nem imagino o que vocês passaram. E posterior a isso, em 2017, você estava para ingressar num cargo público, é isso?
Sim, eu acabei entrando nesse cargo público, e um cargo público que, dentro das regras, teria como obrigação, número um, construir ações de combate ao racismo. E aí, o que acontece? Eu comecei a receber vários ataques e imposta mesmo essa cultura de cancelamento, achando que eu teria me aproveitado desse episódio para ocupar esse cargo, quando na verdade não. Eu já tenho quase 30 anos de estudos nessa área de promoção de políticas afirmativas, na linha pela propagação do amor, dos direitos, dos valores contra o racismo. Isso foi muito doloroso, porque daí eu tive o segundo impacto de cancelamento. Aí eram pessoas que, na sua grande maioria, ligados a grupos específicos, que talvez pela inveja, porque nós temos que entender o contexto histórico. O cancelamento, ele não é novo, ele é histórico. E aí eu cito sempre 3 exemplos de cancelamento que nós tivemos no Brasil. Nós tivemos o construtor Tebas, que foi a pessoa que construiu a Igreja da Sé, nós estamos falando enquanto arquitetura. Nós tivemos Carolina de Jesus, a grande poetisa, escritora, e nós também tivemos Luiz Gama, um grande rábulo. Essas 3 pessoas, elas simbolizam essa ideia da cultura do cancelamento, que elas foram reconhecidas praticamente 100 anos após os seus feitos. Essa ideia de você cancelar, eu parto muito da lógica que quando ela é construída no coletivo, ela tem um único objetivo: destruir que boas ações possam ser construídas para o todo. Eu não consigo entender o cancelamento só do indivíduo. No meu caso especificamente, eu sofri esse cancelamento, isso me trouxe alguns traumas, mas eu busquei primeiramente nos profissionais da psicologia, busquei na família e busquei fundamentalmente em Deus. Eu falei muito com Deus. Falei, Deus, o que eu fiz para merecer isso? Qual foi o meu erro? Porque você tem que também ter uma autocrítica, né? Será que eu estou merecendo ser cancelado por tantas pessoas? Já teve um momento da minha vida que eu cheguei numa reunião no espaço público, numa cidade do Vale do Paraíba, a hora que eu adentrei, que uma daquelas moças que estava fazendo o cerimonial anunciou meu nome, uma das integrantes da organização desceu, chegou até pé do meu ouvido e falou: o que você está fazendo aqui? Vai embora. Eu falei, mas aqui é um espaço público. Se você quiser fazer um evento que você possa convidar algumas pessoas, faça no órgão privado. Mas eu ouvi isso, e de uma pessoa que eu sempre tive um grande respeito, porque eu sempre tive o amor. Eu sempre tive essa ideia de pagar as coisas que não são legais com amor. Eu sempre acreditei nessa ideia de você convencer através das boas-vindas, das boas novas, das boas ações. Eu nunca pautei o mal com o mal. Então, eu tive um momento na minha vida que eu quase caí numa depressão, mas daí eu procurei, volto a dizer, os profissionais da psicologia, Deus e a família, e me restabeleci. Me estabeleci enquanto ser humano e quando pessoa. Eu falei, não, o erro não está na minha pessoa. Mesmo que se eu tivesse cometido um erro, que ele sempre fazia um apontamento. O Ney fala muito, né? Eu sempre tive esse apontamento. Agora, falar muito o quê? Chegar num departamento que eu ganhava para desenvolver políticas de igualdade racial e querer aplicar ações, fazer com que os instrumentos funcionassem de forma adequada, era falar muito, eu precisava continuar falando muito. Ou eu teria que me calar. Ney, que bom. Até o tempo não nos permite, que é uma causa tão grande dentro do assunto que nós estamos aqui, mas em resumo, né? Aconteceu algo bem discrepante pelo que você me falou, não entramos em detalhes, até porque o foco não era o contexto, mas Sim. o que você sofreu. Com a família, eu não sei o teu olhar de pai nesse conceito familiar, o rasgo que esse tipo de coisa faz, e quando a gente tem 7 milhões de juízes nesse sentido, eu não consigo descrever porque não passei por isso. Então, por isso que esse ponto trouxe aqui no programa essa tua visibilidade. Esse rasgo que você colocou teve traumas sociais, psicológicos, você colocou uma arquitetura ali que você teve que buscar em Deus, depois ajuda psicológica por esse trauma, e ficam cicatrizes. E hoje você trabalha em prol
de levar essa bandeira construtiva na sociedade. É por isso que você também foi convidado hoje no programa. Eu sei que a gente gostaria de estender, mas assim, Ney, obrigado por compartilhar conosco nesse momento a sua história. Obrigado por trazer essa linha de que quem passa por esse momento pode dar a volta por cima e que a gente tem muito a crescer como sociedade, né? Falando nesse assunto. Ney, um abraço, obrigado aqui. As portas do programa estão sempre abertas para você. Muito obrigado. Muito bem. Claro, Comentário a pastor. respeito disso, porque é muito chocante isso para a gente, né? Eu fiquei imaginando aqui os efeitos psicológicos. E como nós, como Rede Novo Tempo, né, como rádio, TV, a gente tem uma visão cristã, nós temos uma responsabilidade de tornar a sociedade mais tranquila e aceitar e acolher as pessoas que passam por isso. Então nós temos, como cristãos, como comunidade cristã, aquele que talvez está assistindo a gente, nós temos essa responsabilidade, né? O Senhor nos deu a paz e nós devemos promover essa paz. Com certeza, essa é a postura, né, que o cristão deve ter aí fora das redes sociais e nas redes sociais também. Mas nós vamos falar mais sobre esse assunto, tem dinâmica hoje aqui, você vai entender esse processo por uma ótica aí de um comunicador, tudo isso aqui no Entre Família. Bora pro intervalo, é rápido, viu? Vai mandando sua pergunta aqui pra gente, participe, não deixe de enviar aí, mas não vai deixar para depois, pro final e falar, fui cancelado, não vai cancelado não, é porque você demorou, manda logo aqui pra gente, tá? É rápido o intervalo, a gente volta já. Muito bem, estamos de volta. Eu imagino que você já está colocando a sua opinião. Opinião é importante, conversar, respeito. Não que eu tenha que concordar com você comigo. Agora, uma coisa você tem que concordar. Olha, um projeto chamado Anjos da Esperança, que está completando 15 anos esse ano, é o que faz sustentar essa rede aqui. Dá essa possibilidade da gente ter o Entre Família, por exemplo. Então, eu quero agradecer a você que é Anjo da Esperança. Olha, cada parte aqui, essa televisão, essa pintura, os cenários, câmeras, tudo aqui, né? O salário da gente, a Rádio Novo Tempo, todo esse projeto ele sustenta. Agora, quando a gente fala de projeto, a gente tem que saber da unidade. Você faz parte dessa história. E nesse mês agora, olha que está passando atrás aqui, a gente tem um sonho e a gente quer sonhar com você. Assim como Entre Família, um dia esse Entre Família começou no papel. Eu acredito que programas como esse começaram no coração de Deus, tá? Depois passa para o homem. O homem tem uma pequena parte desse processo, mas eu me sinto muito feliz. Projetaram Entre Família. Vai ter um curso para projetar esse Entre Família. E hoje está aqui, né? Esse ano vai completar 2 anos. E agora nós temos mais um sonho. Nós estamos projetando na TV Novo Tempo um programa de estudo da Bíblia diferente, tá? Ele vai sair aqui dos estúdios. É tipo um reality. Tudo isso para captar mais pessoas para estudar a Bíblia, para entender um pouquinho mais dessa verdade que liberta de preconceito, de rótulos, de cancelamento. É mais uma arma para trazer esse equilíbrio que só vem de onde? Da verdade. Olha, quer se tornar um anjo da esperança? Então entre em contato conosco. Se você já é anjo, você pode fazer uma doação especial. Se você, por exemplo, doa pelo boleto, tem um cantinho lá para você fazer os acréscimos. Vamos ligar então? Esse mês a gente tem uma meta. Vamos juntos? Depois você pode dizer, olha, eu faço parte, eu ajudei a criar esse programa. A Novo Tempo está no ar por esse projeto que eu participo. Não importa o valor, o importante é a sua mão juntinha com a nossa. Vamos ligar então? 0 operadora 12 21 27 30 30. Olha, eu quero fazer uma doação especial nesse mês. Eu estou junto nessa garra aí. Vamos fechar essa meta para esse programa ainda esse ano começar a ser produzido. Se você quer saber um pouquinho mais, você pode acessar o site anjosdaesperanca.com. Tá? anjosdaesperanca.com, dá um pulinho lá, vou repetir o telefone para você. Pega o telefone, menina. Pega agora. 0 operadora 12 21 27 30 30. Mês da doação especial para você que é anjo e para você se tornar anjo também. Tá bom? Combinado? Vamos fazer essa meta. Conto com você, ó. Beijo no coração. Sou anjo, sou Novo Tempo, mãos que transformam vidas. Agora vamos voltar aqui para a sala que você ajudou a construir. Você que é anjo aqui, ó. Isso aqui é de você, toda essa parte, esse tapetinho, tudo aqui pronto. É cheirinho do Anjos da Esperança. Gosto, viu? Eu gosto mesmo. Tá na hora de chegar um outro cenário, né? Mas isso é papo para outro dia. Outro dia. É o seguinte, a gente está falando hoje aqui sobre cultura do cancelamento, tá aqui com a gente, que bom que você tá aí. Fica juntinho, porque agora a gente vai falar um pouco sobre o que está por trás deste comportamento digital, e quem vai abrir aí os nossos olhos em relação a esse processo é a psicóloga Tami Marchiori, especialista em neuropsicologia, membro da Sociedade Brasileira de Neuropsicologia. Tami, muito obrigada mais uma vez aí por estar
com a gente, participando e ajudando a gente a compreender esse tema tão complexo. Boa tarde. Imagina, é sempre gostoso estar aqui com vocês. Fala um pouco pra gente dos impactos, né, e o que está por trás dessa cultura do cancelamento quando a gente fala de uma questão emocional, comportamental. Primeiro vamos entender que, claro, hoje é colocado, depois de tudo isso que aconteceu, como uma questão muito negativa, mas no início a intenção até que foi bacana, né? Muitas pessoas poderosas, empresas poderosas que faziam umas coisas erradas ali, isso não tinha uma consequência, não tinha uma punição. Então isso começou para chamar atenção para causas como justiça social, preservação ambiental e amplificar a voz de alguns grupos que eram mais oprimidos, né? Não sei se vocês lembram do Me Too lá nos Estados Unidos, que alguns homens muito famosos nos Estados Unidos abusavam das mulheres, etc. E como eles eram muito poderosos, ninguém acreditava nela. Então começou-se ali ficou muito forte, né? Muito claro. Então esses caras foram cancelados, perderam contratos, empregos, tiveram consequências de fato, né? E era muito difícil alcançar essas pessoas. Então as redes sociais deram força para muitas pessoas se juntarem em prol de uma causa e falar, ó, isso aqui tá errado, precisa punir essa pessoa. Então não foi de todo ruim lá atrás. Mas o que acontece? Se a gente pegar toda a estrutura humana lá de trás, as pessoas gostam de julgar, né? Desde a época que a gente colocava pessoas na fogueira, um monte de gente se reunia para ver alguém pegando fogo, falando tá errado, para ver cortando a cabeça de alguém, né? Isso já vem lá de trás, né? Joga a primeira pedra, não é verdade? Então, nós temos isso na estrutura humana, assim, esse gostar de julgar. Isso vem de uma questão muito forte do ser humano, que é a questão da projeção. Então, a gente projeta no outro conteúdos muito nossos. Então, ok, você tá apontando o dedo pro fulano ali, talvez ele realmente tenha feito alguma coisa errada, alguma coisa ruim. Mas e você? Você já não errou? Você já não falou alguma coisa que não foi bacana? Você já não fez uma coisa errada? Quem é que consegue falar, não, eu nunca fiz nada errado e se todo mundo soubesse tudo que eu fiz, tá tudo bem. Porque eu passaria assim, lindamente. Ninguém. E agora, Tami, quando a gente fala aí, desse processo que partiu da democratização da informação, da comunicação, e que legal, né? A internet ela fez isso muito bem, deu voz a grupos específicos, minoritários, mas aí a gente passa por um processo de intolerância, que é esse caminho que você está trilhando aí, né? Ou seja, são dois pontos totalmente diferentes. Então, quando a gente fala de alguém, não, eu defendo a cultura do cancelamento, mas em que aspecto, né? Será que a gente perdeu a mão, né? Por que será que a gente seguiu para outro caminho da intolerância? Isso tem a ver com a propensão do ser humano, tem a ver com a projeção, com a forma como eu enxergo o outro, e na verdade é um espelho, né? Eu me vejo no outro e isso me incomoda. De que forma a gente consegue traçar esse cenário e lidar com isso de uma maneira mais saudável e compreender a base dessa cultura hoje sendo aplicada no Brasil? Eu vou trazer isso de uma forma bem simples para quem está aí em casa entender. Eu tenho certeza que você já é em casa, viu o comportamento de alguém, já conversou com algum familiar ou algum amigo, sabe? Ai, olha o que fulano fez, olha aquilo ali. Isso é nosso. Quem nunca fez também, que levante a mão, eu tô levantando as duas aqui, porque eu já fiz isso algumas vezes. Só que a internet, de certa forma, é terra de ninguém. No sentido de que também não tem consequências palpáveis quando 1 milhão de pessoas se juntam para falar mal de alguém, para julgar alguém. Essas 1 milhão de pessoas não têm consequências reais para a vida dela. E a pessoa que está do outro lado pode perder o emprego, são afetadas psicologicamente. Você imagina? Ninguém gosta de não ser gostado, né? Hoje a gente fala muito de, se aceite, não ligue para a opinião alheia. Mas o ser humano, por si só, nós somos seres sociais, então a gente se importa sim com a opinião dos outros. É claro que a gente não deve viver em função da opinião dos outros, mas todo ser humano se importa com a opinião dos outros. Agora você imagina a ideia de que você é odiado geral, como foi o caso da Carol Conká no Big Brother, assim. Tinha até piada circulando na internet de que quem é a favor ou contra do Bolsonaro, quem é palmeirense ou corintiano, quem faz uma coisa ou outra, todo mundo não gostava dela. Imagina só esse tipo de piada, é uma piada pra gente. Agora imagina o filho dela, a mãe dela. Imagina como isso repercute na vida dessas pessoas que são pessoas. Porque quando a gente coloca uma pessoa na internet, como ele estava dando depoimento, num vídeo, um recorte de um vídeo, é quase como se a gente tornasse essa pessoa um objeto.
quem tá ali por trás, o que que ele sente, quem é a família, tudo isso fica distante na internet. É muito mais difícil a gente olhar se ele tivesse passando. Desculpa. Isso que a moça fez, né, dele passar e falar, você não devia estar aqui, é raro. Porque assim, as pessoas têm pouca coragem de falar isso ao vivo, né? Agora na internet o pessoal descasca, vem tudo isso. E daí vem junto os sentimentos da própria pessoa, de intolerância, de injustiça, de conteúdos dela que não são legais e ela põe pra fora ali. Porque ali também não tem punição, não tem ações. Então a gente entra numa dinâmica muito problemática. E porque também é uma avalanche de pessoas, né? Tem tanta gente falando aqui, nós começamos o programa comentando esse assunto, e a gente se esquece desse aspecto aí, bem falado pelo Cris, né? De que essa pessoa ela tem uma mãe, ela tem um pai, ela tem uma família, e a gente precisa cuidar de como a gente se comporta no coletivo, porque o impacto é individual. Tami, muito obrigada pela sua participação, ajudou a gente a compreender um pouco mais. O pessoal de casa, com certeza, está caindo algumas fichinhas, vai começar a mandar as interações aqui para a gente. Valeu, muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau, um abraço. Muito interessante, É hein, Carol? isso mesmo, hein? Enquanto vocês estavam conversando, eu fico imaginando, teve essa questão da Carol Conká, eu não acompanho, né? Sim. Mas chega pra gente da Certeza. avalanche que é. É. Só que isso é um caso. Tem casos menores agora que a internet, um exemplo, se eu tenho uma opinião bem discrepante, antigamente sem o digital, eu conversava com minha mãe, com alguns colegas e eu conseguia ter opiniões diferentes. Hoje, se você digita na internet que quer comprar uma panela de pressão, vai aparecer panela de pressão para você no Facebook, no Instagram, porque você vai criar um conceito, um perfil e vão aparecer só coisas que concordam com você. Às vezes você acha que você está em casa, que você pega uma luta e aquela luta vai aparecer pessoas só que pensam igual a você. Então você... Olha como o mundo está pensando, tá né? todo mundo pensando a mesma coisa, porque a internet foi feita para colocar gostos e pessoas, porque ela quer uma movimentação. E o que eu acho que eu queria perguntar para a nossa Leoa aqui, né? É. A Leão. André Leão. André Leão, a nossa Leoa aqui da parte psicológica. Um rugido de informação. Agora a piadinha foi fraca. Mas muito bem, não me cancele. Foi bom. Não me Você tá cancele. arrasando, Não você tá me arrasando. cancele, por Tá favor. arrasando. Nos bastidores serei cancelado, já sei. Mas olha só, eu fico imaginando, porque agora um exemplo, como a gente está muito em grupos, agora nós temos o povo concordou que essa aqui, ok, tem que ser a apedrejada. Mas nem sempre é assim. Nós temos grupos que se apedrejam e se autocancelam entre eles. Só que quando nós temos divisões e classificações da sociedade, um exemplo, é normal você ir dividindo. Uma criança com 6 meses já consegue definir gênero e tal, com 2 anos e meio já consegue estabelecer. O conceito da rede social, né? O Ok, meu social aqui. Pronto. Agora o Tribos. problema é quando você começa a cancelar, nesse sentido de você viver na bolha, você perde particularidades dentro do próprio grupo. Porque eu me selo como se eu tivesse uma opinião como o todo. E aí o que acontece? Eu perco identidade, eu perco a minha opinião, sendo que dentro de um próprio grupo existem pessoas. Aí que a nossa amiga também falou. Existe um indivíduo ali que ele é uma formação de, um exemplo, eu não preciso pensar exatamente como esse grupo, grupo. Eu posso ter parcelas em várias questões políticas, religiosas, porque eu sou um todo. Deus não me cobra esse livre-arbítrio. Eu queria perguntar, a forma com que a sociedade está se dividindo agora e a amplitude que a internet está dando para cada vez viver em bolha vai fazer com que nós teremos uma geração com mais conflitos, né? É bem colocado e você me fez pensar várias coisas, né? E alguns pontos importantes. Primeiro, a construção da identidade moral, que isso é um construto, é uma construção, né? Desde a infância e consolida aí na adolescência. Então, quais são os valores que os nossos filhos, as nossas crianças estão recebendo para se excluir, se afastar de tudo aquilo que discorda, que não concorda com o que ela pensa? E você falou muito bem, somos seres singulares, únicos, está aqui o pastor para falar isso com mais propriedade, seres únicos formados através da diversidade, pluralidade. Então também eu conseguir conviver com o diferente é também saber lidar com essa opinião dela, a visão de mundo dela. Eu não preciso destruí-la, porque ela pensa diferente de mim. Né? Eu posso me posicionar com respeito, com ética. Agora, essa necessidade de atacar o outro, de destruir, nos faz pensar, inclusive, na identidade moral, da ética, né? Como que foi construída isso, né? E óbvio que o ser humano é um ser
não é um ser estático, é dinâmico, que a gente pode continuar em movimento e repensar as nossas ações, né? Eu acho muito importante essa questão de repensar as ações, porque a todo momento você vai ter que lidar com isso, como a gente está conversando aqui, com os nossos filhos, passando informação, não só daquilo que eu falo, mas de como eu ajo, né? Será que as minhas ações ali online têm impacto na maneira como eu vou passar para os meus filhos, da forma que é correto eles se comportarem aí no mundo offline? Vamos falar sobre esse assunto aí? Será que tem ou não tem? Imagina, meu filho aqui não está nem vendo o que eu estou fazendo aqui, estou só escrevendo um negócio. Será? Vamos falar sobre influência dos pais aí, offline e online também. Bora lá. Vamos pro intervalo? É rapidinho, viu? Você tá mandando sua pergunta? Manda agora. 0 operadora 12 983 15 0249. Já passou por essa situação? Foi cancelado? Ou já vivenciou ali? Já observou ali por cima do muro alguém sendo cancelado do lado de lá? Compartilha com a gente. Estamos aqui para te ouvir. Estamos entre família, né? Você sabe, né? Bora pro intervalo. É rápido, a gente volta já. De volta aqui com Entre Família e hoje falando aqui sobre cancelamento, mas agora tem um material todo especial que foi feito aqui pelo nosso repórter Lucas Nascimento. Tá brincando, ele foi falar com o povo para saber aí o que o povo isso? acha. Isso é uma conversa bem gostosa. O Lucas está sempre trazendo um tempero para o nosso programa, então pode rodar. Se tem um tema que está em alta, é esse tal de cancelamento. A gente vai para a TV, tá falando sobre cancelamento. Vai para o site de notícias, tá falando sobre cancelamento. Nas redes sociais, então, parece que esse tema mora por ali. Mas é o seguinte, pessoal, para a gente poder entender um pouquinho mais sobre isso, só que na visão dos jovens, eu convidei uma galerinha para bater um papo e entender um pouquinho sobre esse tema no universo deles. Pessoal, mais uma vez, obrigado por vocês aceitarem o meu convite. Eu não sei vocês, mas eu ouço falar e muito. Como é que tá aí do lado de vocês? O pessoal tá comentando bastante sobre cancelamento? Sim, é um dos assuntos mais tocados ultimamente. Você abre o Instagram lotado de coisas sobre cancelamento. É uma coisa muito presente no dia a dia nas redes, né? E com as vindas desses vários reality shows, está aumentando cada vez mais, né? Muitas pessoas estão sendo canceladas, influenciadores, independente, né? Ou são atores. É muito presente isso nas redes sociais. Tá, mas na real eu queria saber o seguinte, o que vocês entendem sobre cancelamento aí no dia a dia de vocês? Cancelamento, tecnicamente, que é as pessoas deixarem de seguir alguém ou deixarem de curtir, vamos dizer, uma maneira de rejeitar aquele famoso ou aquela personalidade que cometeu tal delito, ou enfim, né? A gente até citou um pouquinho sobre redes sociais, né, que também às vezes fica muito presente por ali. Às vezes, quem sabe, algum tipo de ação, uma postagem que ela faça e que os seguidores não aprovem, não gostem daquilo, é um motivo para se cancelar a pessoa? Não, né? Na realidade, nossas diferenças, né, são muito grandes. Ninguém é igual a ninguém. Então, as pessoas têm que parar de impor padrões, de cancelar pessoas. E o que falta muito hoje em dia nas redes é a falta de diálogo. Muitas vezes acontecem, né, de alguém comentar sobre algo ou postar alguma coisa e ser interpretado de uma maneira errada. E aí a pessoa não tem muito espaço para se explicar ou para se desculpar, né, para falar qual foi realmente sua intenção, explicar o que realmente aconteceu. As pessoas julgam muitas vezes sem interpretar corretamente, sem saber o que realmente aconteceu. Elô, conta para mim o seguinte, que tipo de ação você acha que a pessoa pode fazer que pode levar ela a ser cancelada? Eu acho que é tudo que a sociedade vai contra. Qualquer coisa que a sociedade vai contra, que ela impõe, aí ela é cancelada. Tanto no padrão de beleza, quanto a própria opinião da pessoa em relação a um determinado assunto. Foi até legal você comentar um pouquinho sobre isso. Esse tema, ele está ligado, digamos, a só pessoas famosas. A gente acaba acompanhando bastante nas redes sociais, tudo, Instagram, tudo. O que a pessoa fez, às vezes, o público não gosta muito, aí já vem, cancela tudo. Mas esse tema também está presente na vida dos anônimos, digamos assim? Sim, com certeza. Principalmente, eu acho que nas escolas, assim, onde tem bastante cancelamento entre os amigos, na área de empresas, tem muito cancelamento. Até na família também acontece isso. Agora, deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Vocês já sentiram medo de ser cancelado por algum motivo, tudo, em algum momento? Dar opinião sobre alguma coisa e ficar com medo, será que
as pessoas que estão próximas de mim não vão gostar, eu tenho medo de ser cancelado por elas, isso já rolou com vocês? Olha, pra te falar a verdade, eu nunca senti esse medo, assim, de ser cancelada, de ser criticada, mas eu acho que a gente tem que dosar e filtrar as coisas que a gente vai passar para as pessoas, coisas que a gente vai falar, tanto no nosso dia a dia quanto nas redes sociais. E nas redes sociais a gente gosta, logicamente, de mostrar o que a gente faz no dia a dia, tudo. Tem gente que, claro, acaba mascarando o que faz, é uma realidade totalmente diferente. Então, digamos que ali não dá para ser 100% autêntico, né? Porque surge esse medo desse cancelamento. Acho que mais presente na vida de quem realmente é mais famoso, tu tem mais seguidores, né? Sim. Isso está no alcance de quem tem uma vida mais pública, né? Que realmente compartilha todo o seu dia a dia, né? O que faz, o que não deixa de fazer. Então, acho que o foco são mais as pessoas que são públicas, mas pode sim ocorrer com as pessoas anônimas. Queria saber o seguinte, se a pessoa que sofre esse cancelamento, ela de alguma maneira pode ser prejudicada, digamos, psicologicamente com aquilo, porque às vezes vem de uma maneira muito pesada para ela, dependendo da maneira com que ela for tratar aquele assunto. Você acha que ela pode sofrer de alguma maneira com isso? Sim, eu acho que pode prejudicar muito a pessoa, tanto psicológico, e ainda mais se a pessoa trabalha com isso. Se ela vive dessa rede social, ao ser ela cancelada, né, ela pode perder patrocínio, pode perder dinheiro, é muito forte da pessoa. Então, sim, ela pode sofrer. Agora, só para a gente fechar esse nosso papo, eu queria saber a opinião de cada um de vocês. O que vocês, na real, pensam sobre essa questão de cancelamento, essa questão de uma outra pessoa vai e cancelar uma outra pessoa por algum tipo de atitude. O que vocês pensam a respeito disso? Bom, no geral é uma fala, né? Vamos dizer assim, uma cultura que está sendo introduzida hoje, né? A partir das redes sociais e alguns reality shows também estão alavancando isso. Mas quando você para analisar, para pensar, isso é uma coisa que vem de anos, né? As pessoas veem algum famoso ali, uma notícia ruim que ele fez, enfim, todo mundo fala, não, esse filme não é bom porque tem tal famoso que fez isso, aquilo. Então, por fora da tela ele é uma coisa, mas na tela ele é outra. Sempre teve isso, né? Mas isso fica mais à tona ainda nos dias atuais. A questão das redes sociais, dos comentários públicos, tudo isso. Na realidade também, né, eu acho que o cancelamento é algo muito tóxico, que pode interferir muito na carreira da pessoa e também no psicológico, né? É algo bem sério a se pensar. E a sociedade também não sabe impor limites, né? Eles cancelam mesmo, assim, de não pensar no mal que eu posso ser pro meu próximo. Eles cancelam as pessoas, mas não sabem o quanto isso podem fazê-las mal, tanto mentalmente, né? E é uma coisa bem séria mesmo, porque nós temos que pensar antes de criticar alguém, de falar sobre alguém. Sim, e também ao você cancelar, você tem que pensar lá da pessoa, por que que ela fez aquilo, falou aquilo, e mostrar para ela que ela estava errada, não só julgar. Fechou, pessoal. Muito obrigado de verdade por vocês aceitarem o meu convite, conversar um pouquinho sobre esse tema que está super em alta, em tudo quanto é canto a gente ouve falar sobre isso, redes sociais, então nem se fala. Mas, pessoal, é o seguinte, eu vou já encerrando a entrevista porque eu não quero ser cancelado pela minha diretora que está lá controlando o tempo, tá bom? Mas, mais uma vez, obrigado pela participação de vocês e até uma próxima, hein? Agora eu volto com vocês aí no estúdio. Jamais será cancelado aqui, Lucas. Que é isso? O tempo é seu, o programa é seu também. Fica com a gente, viu? Gostei de ver, viu? Os adolescentes aí, olha, estão entendendo o processo, entendendo o impacto na vida real. Tomara que a gente consiga aplicar todo esse conhecimento no dia a dia. Mas o que a gente quer mesmo, sabe o que é? É se livrar de uma cilada dessa, né? Isso é uma cilada digital. Nós queremos entender como é que a gente faz para não ser cancelado. E que vai ajudar a gente a compreender um pouco mais desse universo, vai dar dicas práticas, é a publicitária especialista em marketing digital, Lise Clajos. Será que está certo, gente? Ela está conectada aqui com a gente já? Me corrija, Lise, se não estiver correto aqui, viu? Que está muito chique esse sobrenome. Seja muito bem-vinda, boa tarde. Carol. Tá certíssimo, falou muito bem, isso mesmo. É isso, que a gente não quer cair em cilada nenhuma aqui, né? Vem comigo que vai dar tudo certo. Não vou te cancelar, não vou te cancelar, muito bem. Muito obrigada. Lise, nós estamos aqui falando sobre esse tema que é complexo e mexe com a questão emocional, mexe com o dia a dia, mexe com a vida profissional das pessoas. Então, ter dicas para não ser cancelado são dicas assim para lá de
essenciais, muito importantes. É o que você vai fazer para a gente agora, vai ajudar a gente a se comportar nas redes sociais. Você já pensou, né? Você vai ter uma aula de etiqueta online agora. É isso que você vai ter aqui com a nossa especialista Lise Clajos. Vamos lá, vai ter aqui, eu acho que na tela, a produção preparou aqui algumas imagens, viu? Então foram preparadas algumas imagens, vamos colocar aqui na tela e a Lise vai ajudar a gente a entender. Primeiro passo para que você não faça aí uma gafe, um mal-entendido, uma bola fora nas redes sociais. Vamos ver qual é. Vai aparecer Carol, aí. a gente tem que... Olha lá, tenha responsabilidade com o que fala. É isso mesmo, porque as redes sociais, esse mundo todo da internet, parece que colocaram uma lupa em cima do nosso comportamento. O que antes a gente fazia escondidinho, agora a gente faz para muitos e muitos seguidores verem. E você pode até pensar assim, mas fulano não me segue, como que ele vai saber o que eu estou fazendo? Mas e se ele tira print do que você postou? E se ele compartilha aquela sua publicação com outra pessoa, aquilo vai longe. Então, muitas vezes a gente pensa que estamos até num grupo mais restrito, né, dos nossos seguidores ali, mas tudo que a gente posta na internet ganha muita força, muita repercussão. Então, a primeira dica é a gente ter essa responsabilidade. Por quê? Porque tem pessoas nos assistindo, vendo o que a gente está postando. De uma certa forma, influenciamos os seguidores que estão ali com a gente, conectadinhos com a gente, com o que a gente fala, com o que a gente pensa. Então, essa responsabilidade vem também de pensar assim, se eu tivesse num palanque com ali 1.000 seguidores, 500 seguidores ouvindo o que eu tenho para dizer, eu teria coragem de falar isso ao vivo para eles? Eu teria coragem de falar isso pessoalmente na cara de alguém? Será que eu ofenderia alguém nesse nível, nesse grau, pessoalmente? Eu teria essa coragem? E muitas vezes não, a gente se acovarda por estarmos atrás de uma tela, né? Exatamente. Então, é como se a gente tivesse protegido, né, Lise, com a tela, e aí dá a possibilidade de você ser quem queira ser, falar o que queira falar, mas as coisas não são bem assim. Eu acho que nessa altura do programa você já entendeu que isso tem impacto na vida real, né? Agora vamos lá então para a segunda dica da nossa especialista aí para você evitar o cancelamento. Concorde em discordar. Como é isso aí? Vai dar um exemplo aí pra gente. Parece complexo, né? Mas assim, como a gente está nesse mundo da internet, a gente vê de tudo, né, Carol? A gente vê vários posicionamentos diferentes, várias opiniões diferentes, polarização de ideias, aí mistura política, religião, são assuntos que a gente encontra aí normalmente nas redes sociais. Mas, inclusive, encontrando pessoas que concordam com a gente também encontra pessoas de opiniões diferentes. E, gente, está tudo bem alguém ter opinião diferente. Nem sempre as pessoas vão concordar com os nossos posicionamentos, com questões que nós acreditamos, às vezes, como princípios, ou porque estudamos sobre aquilo, acreditamos naquilo. Existem opiniões muito contrárias, e é aí que está o problema, quando a gente quer colocar na cabeça do outro que ele tem que pensar igual a gente. Então, eu concordar em discordar, mas principalmente o respeitar. Você pensa diferente de mim, você discorda com o que eu falo, mas mesmo assim eu te respeito. Mesmo assim eu não vou ficar brigando com você, eu não vou ficar te perturbando, não vou ficar colocando na sua cabeça que você está errado e eu estou certa. Não vou forçar uma situação que ainda não aconteceu, de você entender isso. Eu vou te mostrar, a gente vai conversar, vamos abrir espaço para o diálogo, mas se você ainda assim não concordar comigo, concordamos em discordar e principalmente eu respeito a sua posição. Então, posturas diferentes na internet, a gente precisa respeitar isso, essas pessoas. A gente perde muito tempo convencendo o outro, querendo nos defender do outro, ao invés de aprender com o outro. Para de perder tempo, menina. Bora, isso aqui é rede social, entendeu? Não é um ringue, né? É um ringue. Bora lá, mais uma situação aqui que você precisa colocar em prática. Olha lá, opine... Olha, essa aqui é para a vida. Opine apenas onde for chamado. É isso. Não, mas é que eu tenho uma opinião, Lise, isso é uma espécie... Eu tenho uma opinião e aqui é um espaço democrático, eu tenho que abrir meu coração, falo mesmo. Se eu não falar, chega a me dar uma coisa que fica engasgado. Eu tenho que falar. É isso mesmo? Então, eu acho que na internet as pessoas esqueceram que lá existe uma regra de etiqueta para convivência também. Internet não é mais terra de ninguém.
As coisas começaram a ser mais controladas lá, inclusive prints da internet já servem para alegações jurídicas, prints na internet já servem para processos judiciais. Então, não é assim, eu falo o que quero e pronto, pediram, tenho espaço para falar, tenho espaço para comentar, vocês que lidem agora com o meu comentário. Não é assim, né? A rede social, você está no espaço de outra pessoa e você concordou ali em estar conectado com ela sendo amigo dela. Então, já existe uma etiqueta por você respeitar o espaço do outro. E a etiqueta também, Carol, é que ninguém te chamou ali, né? Se você chama a pessoa, Carol, o que você acha sobre isso? Aí tudo bem, você vem, conversa comigo, coloca o seu posicionamento respeitosamente e a gente se entende. Agora, nesse mundo ali que você falou que às vezes parece que é um ringue, justamente são pessoas no ringue que nem foram convidadas para estar ali. Viram uma briguinha, estão brigando aqui, ou então interpretam de um terceiro jeito aquela briga e já vem dar o seu posicionamento, já vem dar a sua opinião, e isso aí vira uma bola de neve. Às vezes já estão discutindo nem mais do que era a discussão inicial do assunto, de tão grande que aquilo se tornou, tanta proporção que aquilo tomou. É brigar por brigar, viu? Você já viu o Penetra da festa de casamento? Reclamando que o suco tá sem açúcar? É isso aí. Então você fica comigo. Nesse ponto. Mas, Carol, hoje em dia é briga na internet, né? Que é isso? Diariamente você vê uma treta na internet e quando você vai olhar, nem são pessoas envolvidas ali diretamente que estão tretando. Olha, eu tenho a falta de tempo e emocional. Mas você, como eu aqui, que você sabe que você não entra em qualquer briga, não, né? Mulheres finas, chiques, assim como nós aqui, né? Do dia a dia, tem criança para cuidar em casa, trabalho para fazer, não vai ficar se metendo nisso aí. Por isso tem aqui uma dica importantíssima. Tudo que você for postar, leve esse princípio aí. Bora lá, na tela, a última dica de hoje aqui, para você não cair numa cilada. Promova autorreflexão. É ali um padrão, é aquela pergunta que você precisa fazer. Eu estou postando aqui, isso aqui está levando a quê? Esta pergunta? Também, Carol, porque nós somos, como eu falei no primeiro tópico, responsáveis, né, pelo que a gente traz ali para as pessoas que estão conectadas com a gente. Então, essa autorreflexão do sentido assim, a mensagem que eu estou passando, ela está agregando em alguma coisa? Ela está instigando a um comportamento negativo que não combinaria comigo na vida real? Ou só porque eu estou na internet agora eu vou pagar de valentão aqui? Não é assim. Então, primeiro, essa autorreflexão sobre o que a gente promove como assunto para as pessoas que estão ali pertinho da gente. E também uma autorreflexão sobre toda essa questão do cancelamento. Poxa, é muito mais fácil você sempre colocar a culpa nos outros, a culpa no reality show, né? A culpa em fulano ou ciclano que você viu reproduzindo esse comportamento, mas você nunca fez isso? O cancelamento não é algo de agora, não é algo específico das redes sociais. O cancelamento é simplesmente você querer silenciar alguém, você ignorar alguém, você não dar a chance para alguém e excluir aquela pessoa de uma forma muito abrupta da sua rotina. Então, será que a gente não faz isso também no dia a dia? E a culpa é sempre dos outros? A culpa é do reality que trouxe essa pauta para a gente falar sobre isso? Então, são dois pontos importantes. O que eu estou projetando para as pessoas que estão ali comigo, de conteúdo, de assuntos, está promovendo aí essa coisa positiva para todo mundo que está ali? Ou eu estou deturpando alguém, estou falando mal de alguém, estou trazendo essa coisa ruim para os meus seguidores? E segundo, aconteceu algum problema, é culpa sempre do outro? Como que eu, como indivíduo, posso melhorar nisso, posso evoluir nesse sentido para tornar o meu ambiente ali digital muito melhor? É aquela ideia do polemizar, né? E a gente precisa evitar esse processo e tratar mais essa ideia da autorreflexão, de gerar também discussões positivas. Lizzy, muito obrigada pela sua participação, foi excelente aqui, foram excelentes as dicas que nós recebemos para não cair, né, nessa cilada do cancelamento. Obrigada mais uma vez. Eu que agradeço, Carol, foi um prazer. Prazer, é isso mesmo. Vamos juntos, vamos juntos. Daqui a pouco você vai ter aqui a sua interação conversada, aqui, falada, colocada aqui na nossa tela, aqui, que a gente não cancela Carol, não, hein? Os profissionais que estão reunidos hoje aqui, desde a Leão até o pessoal de casa, né, estão fechando esse assunto, mostrando que aqui a gente não está atrás de um movimento, a gente está fazendo uma leitura comportamental das pessoas. Isso que é importante, né? Que existem movimentos que perderam força, a gente não está lidando com política, não está lidando com religião, a gente está lidando com as pessoas aqui, vendo que, um exemplo,
Eu acho muito importante o que a profissional colocou ali. Eu não sei se você é do interior que está acompanhando a gente. Meu pai falava assim, ó, se o cavalo soubesse a força que ele tem, ele não deixava montar. As pessoas não estão sabendo lidar com a velocidade que a informação tem e não sabem o que tem na frente dela. Uma ferramenta que pode destruir uma vida ali, pode destruir a própria vida. E essa falsa sensação de segurança, que você está conectado com algo, agora a nossa profissional falou, já não é mais uma terra de ninguém. Isso só falando das consequências que podem ter para a sua vida. Agora, a abrangência que pode ter o teu preconceito, o teu comentário, É muito maior. na vida de um adolescente que está formando. Agora, eu queria até trazer para essa história, porque um exemplo, algumas pessoas agora, o pastor agora tem filhos adolescentes, eu estou com um filhinho pequeno, a Carol está com um filha pré-adolescente, mas a gente esses jovens nasceram em um mundo digital. Então, por isso que a gente trouxe à tona essa questão toda da internet, porque há pouco agora o pastor Felipe estava dizendo que na casa dele tem um robozinho que varre a casa. Né? Passa pano na Passa casa pano na casa. E aí você fala, não devemos falar disso, não devemos falar do que a gente vive, cai a internet aqui no Novo Tempo, a gente não consegue receber a tua mensagem aqui. Então, eu queria trazer esse cenário. Nós não conseguimos fugir desse cenário, nós temos que aprender a lidar com a ferramenta que tem, só que ao mesmo tempo conscientizar as pessoas da força que tem. Que eu acho que as pessoas agora pegaram a ferramenta, não, é brincadeira, porque é zap, as empresas estão usando um WhatsApp para se comunicar, um Telegram, são ferramentas, não tem como fugir mais, né? Ferramentas ativas, né? E quando a gente fala de cancelamento, eu acho que é legal a gente chamar a atenção para essa primeira palavra que é cultura. Quer dizer, que é um comportamento que está sendo institucionalizado, né, socialmente utilizado. Será que ele vai mudar a forma como nós nos relacionamos daqui para frente? Porque toda vez que a gente usa uma palavra de uma cultura, é a forma de se relacionar naquele ambiente. Fala um pouco para a gente dessa questão. O Cris, ele fez bem aí desse contexto, né? E eu acho que é importante a gente levar em consideração que uma nova cultura está sendo estabelecida e de que forma nós vamos nos comportar diante dessa cultura e ensinar os nossos filhos a se comportarem, se portarem, se relacionarem dentro dessa cultura. Primeiramente, né, que você diz que não tem como, é inegável que a tecnologia faz parte do nosso dia a dia e as redes sociais também. E a gente não tem como proibir os filhos, as crianças, falar, não use porque isso é do mal e faz mal e vai ser prejudicial a você. A gente precisa monitorar e ensinar a usar, né? Não dá para você largar um tablet na mão de uma criança e deixá-la livremente. Então, você precisa acompanhar o que é que ela consome de informação, o que ela está vendo ali, como ela está se relacionando. É o único jeito, é quase que o único jeito dela ter interação social humana, e aí, bom, se for quase que o único, isso não é saudável do ponto de vista psicológico, psíquico, né? E a cultura, né? Quando você diz cultura, você fala uma coisa muito mais ampla. Não está só na minha casa, na sua. Faz parte de uma sociedade atual. O que fazer é conversar sobre o assunto, né? A gente acha que se fechar, proibir, resolve. Não, porque as pessoas continuam conversando nas escolas, nas ruas, nos grupos sociais. Então é importante trazer esse assunto também para dentro de casa e perguntar. Né? Alguém citou uma personagem agora do Big Brother que foi eliminada e trazer isso. O que você acha disso, né? Ela foi cancelada. Qual seria uma outra maneira? Eu, particularmente, eu tive vontade de falar para ela, estou aqui. Se você precisar de mim, estou aqui, posso te ouvir. Porque a gente precisa acreditar que o ser humano é também capaz de se arrepender e buscar uma nova forma de vida, uma nova forma de fazer. Uma forma simples da gente transformar todo esse conceito, né? Simplificar esse conceito. Eu estava conversando, né, outro dia, o filho do Cris, o Davi, foi em casa e junto com a Esther, que eles têm a mesma idade, na mesma sala, e eles estavam conversando sobre uma situação que aconteceu na sala de aula, que um amiguinho fez alguma coisa e todos se juntaram e começaram a apontar, você isso, você aquilo, para o amiguinho, né? E aí, nisso, a minha filha trouxe isso, depois eu fui conversar com ela, ela tem 6 anos, né? E eu disse, nossa, mas que coisa, né? Todo mundo se posicionou dessa forma, se juntaram e começaram a falar dele e você. Não, eu fiquei confusa, eu fiquei ali olhando a situação, a fulana
começou a falar, eu não entendi porque ela estava falando isso, né? É uma forma simples da gente... e aí eu fui conversar com ela, a forma de falar e tal, né? Uma forma simples da gente falar para os filhos, porque é isso que vai acontecer nas redes sociais, né? Juntou todos os seus amigos aqui do grupo e estão aqui, ó, no amiguinho, no fulano, no ciclano, falando. Como você vai se comportar, né? Você vai falar? Você não vai falar? Você vai... Ah, mas eu falei, e agora? Você pode voltar atrás? A gente pode voltar atrás no que fala, né? Pode, né? Podemos voltar atrás, né? E é o seguinte, agora eu ia aqui já emendar uma pergunta e a minha diretora falou, você vai voltar atrás, é isso que você vai fazer. Não, vai... E outra, tá chegando uma pergunta aqui, é inclusive verdade. que a gente vai colocar o pastor aqui na jogada, hein? De frente com o pastor. Pastor, respira. Eu estou fazendo um paralelo aqui nos intervalos com a doutora, né? Porque tem muita coisa interessante. Ela trouxe algumas questões aqui agora que foram muito interessantes, que a gente perdeu, que é a questão da interação familiar. Quando a gente era criança e a gente ia na casa dos parentes, a gente sabia como tinha que se comportar, né? Que a gente recebia. E, infelizmente, a gente não está ensinando. Acho que a gente tinha que fazer um curso de etiqueta com os filhos, começando com a gente, né? Sim. Como a gente se comportar nas redes sociais. Em ambientes digitais. E o que você falou, essa interação com a filha, né? É isso. De construir, a gente, infelizmente, tem perdido. É para a gente pensar. Hoje para a gente ficar pensando aqui. Vamos retomar. Mas já vou fazer o seguinte, olha, povo de casa, já a gente vai te ouvir, a gente vai para um breve intervalo, rapidinho, e agora você vai mandar as perguntas, Leão vai estar aqui, e eu também aqui. Eu sou o tigre aqui, pode ser um tigre, eu tô meio... Depois do intervalo, não me julgue, a gente volta já. De volta aqui com a família. Se você pudesse assistir esses bastidores, o Cris falando da experiência que ele tinha na sua infância, né, Cris? Na sua época, lá no chat do Terra. Eu tava falando o seguinte, assim, ó. Ele falou eu chat, falei aqui, ó. Eu falei aqui, ó. Vou falar. Internet de escada. Não, ó. A gente pegou uma transição de alguém que pegou um Nokia que era pesado. Você tinha que ter, nascia uma veia pra te pegar aqui assim, ó, com uma antena grande. Não era qualquer pessoa que tinha capacidade física. Quem tinha um telefone em casa, é filho do quê? Advogado? Isso. Vamos lá para tentar telefonar, porque a gente era criado na ficha. Quem tinha ficha no bolso era rei, entendeu? Se não era 90, tanana. Aí o que acontece? Você é do tempo ligando da ficha? a cobrar Não a ficha. crer. Não era do cartão, não. Ele era da ficha. Não, é da ficha e tudo. É tudo. Aí o que acontece? Pegamos alguém, uma geração que estava descobrindo, coloquei um chat do Terra, de repente você que é mais jovem não sabe. Não sabe. Mas é o que acontece, um chat de relacionamentos. Só que ali a gente viu que pessoas começaram a ter uma dupla personalidade. Hoje não existe mais. Não tem. Você é o todo. Antigamente, só que algumas pessoas agora, a Carol fez uma analogia aqui muito legal, que você tem um controle do seu filho total no ambiente de como ele se comporta dentro de casa, você tem um filho como ele se comporta na escola, só que você não tem nenhuma diretriz dele online. Então você está dando uma oportunidade dele criar uma personalidade fora para o todo, porque ele é um integral. Lá dentro ele consegue não ter limites. Lá ele não é cobrado. Filho, você comentaria? Você falaria aqui, filho? Porque a gente não sabe o que os nossos filhos... 100%, sabe? 100%. Eu sempre falo, você sabe 100%? Ah, mas eu joguei um monitorado, né? Tem os aplicativos, né, para monitorar onde meu filho vai, o que ele faz, onde ele acessa. Mas você sabe o que ele está falando ali? Você sabe quantos nicks ele tem, né? Quantos perfis ele tem? Gente, então, é exatamente isso que nós estávamos conversando aqui no intervalo, e eu acho legal a gente falar sobre esse assunto, de que enquanto a gente não ensinar os filhos como se comportar na vida, é vida. Isso aqui não é internet, fora da internet, na casa do vizinho, fora, tô sozinho no meu quarto, não tô. É na vida. Carol. Né? Como você se comporta na vida é dessa forma que vai ser. Vou pensar que nem o Cris agora, quando ele se refere a você que está em casa, né? Que talvez tenha descoberto a maravilha disso, a tecnologia, conversa com os amigos, com as amigas que estão longe lá, né? Lá no Rio Grande do Sul, lá no Pará. E aí você se fascina tanto que o filho está ali do lado e você esquece. E aí eu estava conversando com a doutora, eu gosto dessa expressão, e a gente não cria memórias com eles que vão crescer,
porque memórias são criadas na convivência e no relacionamento. É para a gente pensar, né? Eu estou refletindo nisso. É para a gente pensar nisso. Nem memória e nem conexão com os filhos. Isso é um problema e torna um vácuo, né? Que a gente não consiga discutir assuntos como esse dentro de casa. E o que você falou aí, juntando as duas pontas, né? É importante a presença. E o que é a presença? Eu deixar de trabalhar? Não. Os momentos que você estiver com o seu filho, esteja com ele. Está no carro, não precisa vir ouvindo as mensagens, fazendo ligações, converse. Está almoçando, converse. Né? Tente estar presente nos momentos que você tem para isso, né? Porque senão, como que você vai ensinar algo? Filho não é uma teoria, né? A gente não pode, isso é algo muito importante, a gente não pode se comportar como professor de um filho. Nosso papel é de ser um professor com presença, não um professor teórico de uma escola. Então, com a nossa presença, com o nosso exemplo, com a nossa convivência, com as nossas memórias. E o que eu fico pensando também agora, essa condução de vida aí que vocês colocaram, a gente vai para uma participação, até vou deixar no ar e a gente vai para a participação. Um exemplo, nós estamos num cenário de guerra pandêmico. Nós estamos passando por problemas. Eu não sei vocês, às vezes nós maltratamos as pessoas que a gente mais ama, porque é lá porque a gente consegue externar o trabalho, a gente coloca isso, né? Só que hoje a internet deu uma vazão para esse personagem falar, para gritar, e as pessoas chegam ali com toda essa raiva canalizada, tipo opressão social e tudo. Então, às vezes as pessoas estão com problemas na raiz da vida e encontraram um lugar errado, onde você vai maltratar outras pessoas nesse sentido. E como a gente está num cenário de guerra, a gente está com uma distorção, as pessoas estão frágeis psicologicamente e às vezes toda essa raiva não sabe para onde correr, não tem uma esperança, nós temos um canal da esperança. Vou deixar isso aqui para a gente poder falar no final, até o pastor tem um recado especial referente a isso também. Mas vamos falar com o pessoal de casa, Carol? Bora lá, abre o coração, fala aí com a gente. Vamos de interação agora aqui no Entre Família, bora lá. Olha a Rita falando aqui, olha, legal falar com vocês, viu? Não me cancela, não imagina, Rita, jamais. Minha família me cancelou depois que entrei para a igreja. Não bebo, não faço mais festas como antes. Sou a chata da família. Na internet, sou podada mais que a árvore. Opa, o pessoal cancela mesmo. Mas eu não ligo. Continuo postando o que acho certo. A Rita passou aí por uma situação que eu acredito que você já tenha visto muito, né, pastor? Essa é uma tendência natural que nós temos quando conhecemos algum assunto que é novo, uma verdade, né? E aí nós temos a tendência de querer fazer com que todas as pessoas aceitem aquilo que a gente descobriu. Descobrir... É como a gente quando vai... Cris, achei um sapato, né, na medida... Estou comparando de uma forma muito simplista aqui. Um sapato, o que você acha? E tal, falo de uma loja. Como o Cris falou do cabeleireiro, né? E eu fui no cabeleireiro. Então a gente tem essa tendência. Eu queria considerar duas coisas. É natural que às vezes as pessoas se afastem quando a gente tem uma nova descoberta. Mas talvez, Rita, a reflexão ela deva ser também pessoal. Eu sempre digo assim, vou usar um pronome de tratamento para aquele que tem uma fé para crer, né? Eu sou um crente, mas eu não posso ser um crente, eu uso a expressão xarope, né? Um crente chato. Eu tenho que ser um crente legal. Então, talvez para você refletir, eu sei que não é fácil sofrer afastamento, mas pense um pouquinho nas estratégias, entendeu? A forma como você está se aproximando, o que você está falando, necessariamente nós não precisamos falar tudo aquilo que a gente acredita agora. Talvez o melhor caminho seja você. E ser você conquista. Vamos pensar em Jesus, né? Que é o nosso grande exemplo. Jesus se misturava com as pessoas, ganhava a confiança dessas pessoas, né? Ganhava simpatia. E depois Jesus dizia o que se acreditava. E a gente precisa fazer a mesma coisa. Eu, particularmente, procuro me envolver com pessoas que não acreditam nas mesmas coisas que eu acredito.
Eu gosto de chegar numa cidade, por exemplo, e jogar basquete num parque público. Aqui a gente está tendo limitação agora, né? Mas eu gosto. Então, assim, e ali, em algum contato naturalmente, em algum momento compartilhar o que eu acredito. Então, Rita, eu entendo sua luta, mas pensa um pouquinho, talvez, na estratégia. Será que você deve falar toda hora? Será que você deve expor toda hora o que você acredita? Foi convidado para uma festa? Leve talvez um prato, né, uma sobremesa para agregar aquela festa. Eu tenho meus hábitos alimentares também que são diferentes, mas eu não chego, por exemplo, num lugar e digo, eu não como isso, não como aquilo, por isso ou por aquilo. Porque aí a gente ergue muros num processo de comunicação. E a gente, como cristão, tem que ser um crente legal. É um desafio. Bom. Muito bom. Excelente dica, excelente dica. São as dicas para a vida, né? Para a vida. E eu quero agradecer porque, assim, olha, esse programa foi muito legal, né? E a gente falou tanto, o diretor ficou descabelado aqui, Não, tanto que a gente coitada. falou. Não. Porque foi demais. Foi, ela nos aturou, vai ter que ganhar um troféu, vai ter que ganhar um presente essa semana. Vai ter que ter. Vai. Aquele chocolatinho lá, viu, vai. pastor? Você já pega, traz um para ela. Até sexta esse chocolate chega. Agora está registrado. Está registrado. Tá até aqui, sexta. ó. Eu vou buscar lá no ntplay.com esse programa. E você busca também, se você gostar dessa discussão aqui, essa conversa aqui, esse bate-papo, se você gostar, pode correr ali no ntplay.com, que vai estar lá guardadinho para você. André, muito obrigada mais uma vez por estar aqui com a gente. Eu agradeço, sempre uma alegria estar aqui com vocês. Muito bom. Muito bem. E esse é um momento reservado para que o pastor fale um pouco da visão bíblica em relação a esse tema. Será que a gente consegue encontrar alguma informação na Bíblia em relação a esse tema? Eu vou aproveitar e vou citar aqui o que está no Instagram. Aproveitar, né, que a gente está falando da tecnologia, no Instagram da Rádio Novo Tempo, Cris. Olha aí, trabalhei lá 5 anos. 5 anos. 5 anos. Então entra lá no Instagram que eu vou resumir o que está lá. O título é O que a Bíblia diz sobre cancelamento? Então, primeiro, Cristo nos ensinou uma cultura de misericórdia. A gente não pode esquecer disso. Segundo, nós não somos aptos para cancelar alguém. A gente não é apto para julgar alguém. Como relacionar o corrigir com atitude errada e não cancelar? A correção ela é apropriada e eu devo compartilhar a minha opinião. Agora, lembra bem, eu posso discordar, mas posso manter o respeito, e eu tenho que fazer isso. E o texto que eu escolhi está lá também, 1 Tessalonicenses 5,14. Diz assim, uma carta de Paulo aos cristãos em Tessalônica. Eu rogo-vos a vocês, meus irmãos, que vocês advertam aqueles que estão agindo errado. Mas não esqueça, console aqueles que têm pouco ânimo, sustente os fracos e sejam pacientes com todos. A maior parte dos escritos do apóstolo Paulo, que é a maior influência no Novo Testamento depois de Jesus, estava dirigida a problemas de relacionamento. Eu vou parafrasear, tá? Pessoas que sofriam com cancelamentos, que tinham sérios problemas. E ele está dizendo assim, anime, motive e seja paciente com todas as pessoas. E eu proponho isso a você. E não esqueça, o Senhor só precisa de um coração aberto para realizar milagres e transformações. Abra o seu coração para que você proporcione um ambiente de paz. E se você sofre o cancelamento, pense que o Senhor está preocupado com aquilo que você está sentindo também. Se sinta acolhido por Ele, consolado por Ele. Amém. Muito obrigada, pastor. E é o seguinte, a gente vai falar do dia de amanhã ou não? Vamos falar com a Teru agora? Opa, eu gosto disso. Eu quero saber da receita, viu? Ota. Vamos falar aqui do que vai acontecer hoje, Teru. Boa tarde, seja muito bem-vindo aqui ao Entre Família. Daqui a pouquinho a gente está grudadinho aí no vídeo de saúde que vem na sequência. Teru está conectada aí com a gente?
Opa, tá aí. Carol, eu quero começar essa conversa primeiro agradecendo vocês o mimo tão gostoso de ontem. Obrigada pelo carinho, viu? Pela surpresa, foi muito gostoso. Patrícia Piper é a culpada. Anote obrigada, esse nome. Paty. É o seguinte, eu vou começar atendendo a Carol aqui. Hoje tem pão de alho aqui, uma receita que eu amo, mas na versão saudável a gente pode comer, olha aí, Gente. puro deleite. Eu sabia. Maravilhoso. É isso, já começa já com impacto, Dá um né? negócio. Dá um impacto. Vai, Cris, se Não, anima. Eu vou dizer uma coisa, Qual é? eu tenho aqui um negócio que acorda quando vê essas Esse coisas. horário, é o horário. Eu tô achando que é o horário, que não é um horário bom pra gente ver essas coisas. Se vocês quiserem chegar na cozinha, tem uma boquinha pra vocês sempre, É tá? isso. Tá garantido. Além disso, a gente vai tratar de um assunto muito, muito interessante aqui, que é fisioterapia respiratória pós-Covid. Muito interessante esse assunto, a gente vai aprender e entender aqui os exercícios possíveis nessa recuperação respiratória, quando é possível, quem é que indica esses exercícios e como fazer da maneira correta. O profissional já está aqui de plantão. Além disso, tem aqui Informa, e hoje a gente vai ter uma fonoterapeuta junto com a Ellen, tá? Beijo, até já! Eu não perco Abraço, por Toru! nada, hein? Fica Tchau, tchau. conectado aqui. Um abraço. Tchau, tchau pra você. E aí, amanhã, né? Segunda-feira não, é amanhã mesmo. Segunda tem programa também. Segunda mas tem amanhã também, tem. terça, Tem, quarta, tem. quinta, Tá sexta. bom.